tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar com as informações. Astrid já está aqui com a gente. Como você está? Como vocês estão? Muito boa noite. Então, vamos com as informações do que está acontecendo no mundo. Já vai deixando o seu like, já vai compartilhando. Vocês já sabem o que fazer para apoiar o canal e para que possamos estar aqui todos os dias ao vivo, conversando, batendo papo e informando sobre o que está acontecendo no mundo em tempo real. Vamos aos detalhes do que está acontecendo com o maior ciclone até o momento em 2026 de categoria 5. Vamos ver o que está acontecendo com o vulcão Sakuriyama, que está enfrentando mais uma forte erupção no Japão também. O que está acontecendo com a China? Está fazendo movimentos de xadrez. Agora sim, em um nível que não se via antes. Isso aproveitando a guerra no Irã. Também, quais são as reações do mercado? O que está acontecendo com o Irã? Porque também há movimentos. Olha, há movimentos massivos no Irã. Estão acontecendo movimentos agora que indicam que o conflito vai continuar e vai ficar, como dizem por aí, complicado. Vamos com as informações, vamos aos detalhes. Muito obrigado por nos acompanhar. Vão para o Android Live, compartilhem e obrigado pelos superchats e apoio da comunidade. Muito obrigado por estarem conosco. Vamos aos detalhes. Como estão Rubem Adilson, Panterita, Dieguito, Walter, Osório? Abraço a todos. Começamos com a imagem. Bem, o que chama da atenção hoje é um ciclone chamado Sinlaku. Vamos ao assunto porque este é o primeiro de categoria 5 que temos. Em 2026 é um super tufão que já atingiu a categoria máxima. E bem, está chamando a atenção. Evidentemente, neste momento, vemos a imagem do Wind.com. Não que mostra, bem, já vamos. A quantidade de ventos que está batendo fortíssimo, que está perto de Papua Nova Guiné, que recentemente teve um furacão, um ciclone, lá eles chamam de ciclone, mas enfim, ciclone, furacão. A questão é que atingiu a Nova Zelândia recentemente. Na verdade, já houve alerta, inclusive milhares de pessoas foram evacuadas na Nova Zelândia mais ao sul. Sim, esse ciclone que já passou. Aqui ainda estamos vendo os remanescentes, mas mais ao norte. Também está sendo registrado um ciclone bastante potente no Pacífico. Enquanto isso, há algumas ilhas que podem estar em risco e aqui já vamos informando como estão os aviões. O que vai acontecer daqui para os próximos dias? Enquanto isso, é preciso acompanhar a evolução. Neste caso, não há um país muito grande que esteja em risco, embora algumas dessas ilhas evidentemente possam enfrentar, por exemplo, Ruan, que estaria um pouco mais ao norte. Mas, por enquanto, vamos esperar melhor pelos detalhes, já que está se aproximando. Estaremos acompanhando. A notícia é que já começamos com o furacão categoria 5. Apenas, o primeiro do ano. O primeiro do ano e bastante potente, que começou com esse furacão, que é considerado o segundo. Bem, na verdade seria o primeiro mais potente de 2026 até agora. Digo, 350 km por hora não é pouca coisa. Evidentemente, são rajadas muito potentes e espera-se que essa intensificação possa se estender ainda mais nas próximas 24 horas. As Ilhas Marianas, por exemplo, podem ser as que estão em risco. São as que principalmente estão em risco. Então fiquem atentos a isso também. Já vamos trazendo mais detalhes. Enquanto isso, outra imagem que surpreende é esta imagem do Sakuriyama com outra erupção. Uma erupção potente que, no Japão, por ser um vulcão muito ativo, não causa muita surpresa para eles. Parte boa é que há muita prevenção, mas sim, o vulcão Sakuriyama, já mostramos há pouco uma imagem desde a madrugada. Eles já estão no dia 13 desde a madrugada, então mostrava um pouco do que tem acontecido naquela região do mundo. Víamos essa imagem há pouco, na qual se vê um pouco de incandescência. Dá para ver, esses típicos raios que se formam na hora das nuvens de cinza que vão se formando. Sim, aí estamos vendo, impressionante. Mas ainda não havia imagens de como tinha acontecido ou do tamanho da fumarola. Fala-se de cerca de 6, 7 quilômetros aproximadamente. É um assunto realmente impressionante também. Outra das imagens deve estar por aqui. Aí está. Eu acho que é a mesma, né? Deve ser a mesma. Sim, deve ser a mesma que vimos no começo. O ponto é que Sakuriyama volta a apresentar atividade intensa. Esta é outra. Aí está. Faz parte do que está acontecendo. Impressionante.
Evidentemente, os voos que estão nas proximidades, simplesmente recebem um alerta para desviar. Não, isso é basicamente o que está acontecendo. Por enquanto, não há nenhum outro alerta como evacuação ou algo assim. Pelo menos por enquanto, não. Simplesmente dar a volta. É isso. Todas as estradas para Kagoshima também estão fechadas. Outro detalhe, digamos que também é interessante. Exatamente em Kagoshima e Miyazaki foi relatada a presença de cinzas e também houve um acúmulo moderado. Segundo relatos, uma funcionária da prefeitura de Kagoshima indicou que após a erupção não foram relatados danos imediatos. Bom, vamos a outros assuntos importantes. Também olha só essa imagem que mostra Donald Trump. É o primeiro hotel da história na Lua. Bom, esse é o sonho dele, obviamente, né? Esse aí já quando não tem mais nada para fazer. Não, espera aí. A outra que ele colocou, não, Não, bom, para assustar a... O presidente Donald Trump publicou há pouco nas redes sociais uma imagem renderizada de uma enorme Torre Trump. Agora sim, toda iluminada, dourada, um pouco dourada e prateada bem na superfície lunar. Uma viagem que o Trump está tendo agora e, bom, faz parte das coisas estranhas que estão acontecendo neste momento, como se não houvesse nada mais importante para fazer. Mas tudo bem, temos outra imagem. Sim, a outra imagem do imaginário do Trump, bem curiosa, que chamou a atenção e está sendo divulgada por vários meios internacionais. Não. Já te mandei. Ah, chegou. Não vi, perdi. Não vi, é que bom, já era. É a última? É a última. Não gosto de cortar, de sumir a gente e a imagem de novo. Desculpa, me perdoem, sou feita pra... Se perde a magia, já deram, já. Vamos começar de novo outra vez. Me digam se isso não está ainda mais abstrato. Vamos ver. Não, cara, já vai, Lucas. Não, já vai. Já o perdemos. Já está bem perdido, né? Donald Trump, agora sim que é a de Jesus Cristo, né? Vamos lá, aí está, publicado por Donald Trump. O presidente Trump, então, já está se achando milagroso, curando os doentes. Então, é isso, né? Enquanto está criticando o Papa, ele é quem faz os milagres agora, dizem por aí. E bom, ele só fala isso mesmo. É ele quem? Bom, chihuahuas é... Quando você tem que distrair da outra distração, né? Tipo, quando já... Não tem nem com o quê. Ir pra distração, mas agora quem vai distrair ele? Tipo, como você distrai eles da guerra, né? Ou seja, agora você tem que distraí-los da distração. E aí ele disse, bom, então deixa eu avisar vocês que eu sou Jesus Cristo em pessoa. Não, pois é, tipo, sim, é... Não, realmente, eu não esperava por isso, de verdade. Sim, fiquei surpreso. Chegou um nível incrível, verdade? De verdade. É que já esse nível de blasfêmia, vamos dizer assim, é tremendo, né? E, bom, também, outra das imagens que chamam a atenção é esta. Bom, esta publicação, justamente nessa em que, bom, ele diz coisas ao Papa, né, ao Papa Francisco, diz que ele é fraco, diz que ele está a favor do crime, só coisas que, bom, realmente são impressionantes. Acho que vai haver um boom de pessoas que vão querer ser católicas agora, só para contrariar. De verdade dá até desgosto. Só para contrariar, Trump disse, não, sabe de uma coisa? Agora sim, agora eu tenho uma crença, vou ser católico. Gente, vamos ouvir o que o Papa diz, o próprio Donald Trump, vamos ouvir. E eles vão voltar cheios de petróleo, certo? Senhor presidente, por que atacou o Papa Leão nas redes sociais? Ah, não acho que ele esteja fazendo um bom trabalho. Ele gosta do crime, eu acho. Ele nos atacou. Pense nisso. Ele está preocupado com o medo. E quanto ao medo, quando os ministros e os padres e todas aquelas pessoas importantes foram presas durante a Covid, e em muitos casos eles estavam do lado de fora, separados por 3 metros, e mesmo assim foram presos, então a gente não gosta de um papa afirmar que ter arma nuclear é aceitável. Não queremos um papa que diga que o crime é aceitável em nossas cidades. Não gosto, não sou muito fã do Papa Leão. É uma pessoa muito liberal.
E é um homem que não acredita em combater o crime. É um homem que não acha que devemos ficar brincando com um país que quer uma arma nuclear para poder explodir o mundo. Não, não sou fã do Papa Leão. Ok, não, pois bem, porque a preocupação agora vem também dos comentários que o próprio Trump fez de, bom, ele está falando das negociações, né? E isso é o que ele disse. Ah, não sei. Não me importa se eles voltam ou não. Se não voltarem, tudo bem para mim. O exército deles já foi, né? Os mísseis deles estão em grande parte esgotados. A capacidade de fabricação de mísseis e drones está praticamente destruída. Fomos muito gentis. Não destruímos muitas pontes. Só destruímos uma porque eles não cumpriram a palavra deles. Quebraram a promessa deles. E lembre-se, a promessa deles era que iam abrir o Estreito de Hormuz. Eles não fizeram isso. Mentiram. Bem, isso é o que Trump diz sobre as negociações. Bem, mas nunca se ouviu, nunca prometeram abrir o estreito. Senão, nunca, nunca, nem agora e nem depois. Bem, foi ele quem prometeu, mas enfim, não nos ajudou. Agora ele também falou sobre a questão do cessar-fogo, que é um assunto que está tendo movimentos muito interessantes. Vamos ao assunto. Vamos falar sobre isso. Ainda estão cumprindo o cessar-fogo? Eu diria que está sendo mantido bem. O exército deles foi destruído. Todo o seu... A armada deles está debaixo d'água, você sabe disso? 158 navios desapareceram. A armada deles desapareceu. A maioria dos navios minadores deles desapareceu. Temos muita gente, como você sabe. Amanhã, às 10 em ponto, entra em vigor um bloqueio. Será às 10 em ponto amanhã. Outras nações estão trabalhando para que o Irã não consiga vender petróleo. E isso seria muito eficaz. Mas o que queremos fazer queremos, e de novo não precisamos disso. O que notamos e o que vemos e o que eu acho que talvez seja uma ideia minha, talvez não, não sei. Mas há muitos navios que vêm para o nosso país para se encher de petróleo e depois vão embora levando-o. Eles não vão passar pelo Estreito de Hormuz. No final das contas, isso vai ser corrigido, mas enquanto isso estão nos usando. Temos mais petróleo graças à perfuração. Temos mais petróleo do que a Rússia e a Arábia Saudita juntos. Então, se você olhar para a Rússia e a Arábia Saudita, dois grandes, temos muito mais petróleo do que eles juntos. E o que está acontecendo é que os navios vêm aqui e se abastecem. No entanto, nós não precisamos passar pelo Estreito de Hormuz. Os navios, e se não os hormônios. Agora deem uma olhada nesta imagem que também evidentemente já chama a atenção entre essas últimas reações que têm acontecido. Bem, obviamente, uma pergunta que era necessária. Viktor Orbán, no final, Viktor Orbán, então, quem perde agora é o presidente que perde as eleições da Hungria. Exatamente, naquele em que ainda quando se aproxima. J.D. Vance, quando se aproxima, então a administração Trump ainda perde mais pontos e, bom, isso faz com que a oposição tenha uma vitória esmagadora. Perguntam para ele e essa foi a reação de Donald Trump. Vamos ouvir. Examinadores muito sérios, muito obrigado, muito... Tudo bem, e Michael Hanlon? Examinadores. Bem, quando perguntam sobre Viktor Orbán, ele diz ok, muito obrigado. Tchau e vai embora. Não, ele nunca gosta, nunca, jamais. Não, nunca de jeito nenhum. Eles gostam de reconhecer uma perda e então tchau. É melhor ir embora. É melhor ir embora diante do que aconteceu. E bem, é isso. Pode ser que ele tentou aplicar aquela de se Orbán ganhar, vamos dar um dinheiro para a Hungria. Ou seja, extorsão. Não, eu nem sei mais como dizer, já que é algo que ele também tentou fazer com a equipe do Millennium em um momento, quando foi a votação, tipo no meio. Empréstimo. Sim, ele quis fazer um empréstimo, ganhou naquela vez, mas tentou repetir. Ele quis aplicar na Hungria e, bom, evidentemente não deu certo, não funcionou o plano. Isso também é importante. E bom,
outros assuntos porque realmente estamos vendo esse movimento como muito interessante. Mas antes disso, deixem-me comentar sobre essa imagem que tem circulado. Isso é mostrado pelo Comando Sul. Isso teria sido ontem, de acordo com o que foi relatado. Outra lancha eliminada, uma lancha suspeita de estar envolvida com o tráfico de drogas, que é eliminada, que é atacada de uma forma impressionante com esses mísseis que lançam. Pois é, eles simplesmente não perguntam, não verificam o que tem ali e simplesmente destroem. Isso também faz parte do que tem acontecido por parte das Forças Armadas ou da Marinha dos Estados Unidos. Isso também. A questão é que aqui, entre a Guarda Costeira, a Marinha e o Comando Sul, eles têm atacado tanto o Caribe quanto o Pacífico. Desta vez, onde foi ou como foi a situação? Bem, para começar, 5 pessoas perderam a vida. Isso foi informado pelo Comando Sul. Afirmou que 2 embarcações eram operadas por organizações classificadas como terroristas. Eles informam que transitavam na rota do Pacífico Leste e que estavam realizando operações de narcotráfico. E, bom, acrescentaram que uma pessoa sobreviveu ao ataque na primeira embarcação, porque são 2, e que levavam 3 tripulantes e notificaram imediatamente a guarda costeira para que ativasse o sistema de busca e resgate. A segunda embarcação tinha 3 pessoas, todas morreram. Ao todo, 5 morreram e uma sobreviveu. Bom, e isso faz parte do que está acontecendo agora. Outro assunto que chama a atenção é que estão ocorrendo movimentos no Peru. Esta é a mensagem que o JN transmite. Lá no Peru existe o órgão que é basicamente como o INE aqui no México, por assim dizer. Não, e que é um órgão autônomo que administra a justiça em matéria eleitoral, que garante o voto. Tudo isso vocês já sabem. E bom, isso é o que eles apresentam como relatório de como as coisas estão por lá. Vamos ouvir. Boa noite a todo o Peru e a todos os cidadãos do Peru. Nesta noite queremos informar que o Jurado Nacional de Eleições, como órgão regulador do sistema e garantidor da legalidade do processo, em vista das deficiências que ocorreram na distribuição do material, sob responsabilidade e encargo da Oficina Nacional de Processos Eleitorais, OMP, e com o objetivo de que nenhum cidadão seja impedido de exercer esse direito ao voto e à participação política, chegou-se ao seguinte acordo que nossa secretária-geral passará a ler. O plenário do Jurado Nacional de Eleições, no uso de suas atribuições, decide: primeiro, determinar que, em relação às mesas nas quais o material eleitoral não chegou em Lima Metropolitana, sobre 2 circunscrições no exterior, Orlando, na Flórida, e Paterson, em Nova York. Bem, parte do que está sendo dito basicamente, então o assunto acaba se atrasando um pouco. Eleições como órgão regulador nas deficiências apresentadas na distribuição, escritório de processos eleitorais, em vista das circunscrições do exterior, que em Nova York, circunscrições do exterior, York, nas atribuições, concorda. Dispor aquelas mesas em que não... Vamos que nesse sentido... O Metropolitana, ele concorda, primeiro, daquelas mesas nas quais não ou boca de urna, não sei como chamam, que quando você sai da votação, aí o pessoal diz, não, eu votei nisso, votei naquilo. Pense como as pesquisas de boca de urna funcionam, mas esta seria a primeiro turno, ou seja, os 2 vencedores são os que vão para a próxima etapa. Segundo, eleições em de atribuições. Lembra, com 18,2% das atas processadas, seriam Rafael Lopes com 20,77%, Keiko Fujimori com 0,05% e Jorge Nieto com 15%. Atribuições, concorda? E claro que, principalmente quem fica em terceiro lugar vai dizer, olha, se é por um pontinho, vão obviamente brigar por isso, vão brigar por isso, principalmente os que ficarem muito, muito, muito próximos. Então, bom, possivelmente vai haver impugnações, vai ter além disso, não é só a questão da presidência, ou seja, estão disputando a prefeitura, estão disputando outras coisas que também vão ter impugnações porque dizem, olha, aqui não fizeram a tempo. É que essa irregularidade, vamos dizer, parece que vai complicar um pouquinho esse assunto. Vamos ver o que vai acontecer e também seria ótimo ouvir a opinião dos peruanos aqui.
Sim, porque são 63 mil pessoas que não puderam votar, então é uma quantidade importante que realmente poderia mudar quem vai para o segundo turno. Ainda mais porque há empate, ou seja, há muitos que estão muito próximos. Por isso acham que pode haver diferenças. Tanto que ainda falta contabilizar, além disso, bom, pois já dá para ver agora que as pesquisas de boca de urna mostram mais ou menos uma certa proximidade entre os eleitores, pois obviamente é lógico que possa haver, bom, impugnações e esse tipo de coisa. Vamos ver o que acontece, mas é interessante. Evidentemente, vamos para outros assuntos porque as coisas no Irã também estão ficando intensas. Vamos falar sobre isso. Nas últimas horas tem sido observado um grande movimento, um movimento massivo. De acordo com o que foi reportado, vários transportes de tropas dos Estados Unidos estão se dirigindo para o Oriente Médio. O que está acontecendo? Evidentemente, o que preocupa aqui é que a guerra possa se expandir. Detectou-se recentemente um aumento incomum de voos militares dos Estados Unidos cruzando a Europa rumo ao Oriente Médio. O que está acontecendo? De acordo com essas plataformas de rastreamento aéreo, estão sendo relatados múltiplos aviões de transporte estratégico em rotas simultâneas, algo pouco comum em tempos de normalidade quando não há guerras, e entre as aeronaves identificadas se destacam o modelo C-17 Globemaster e o KC-135, que são utilizados para deslocamento logístico e reabastecimento em voo. E, bom, as trajetórias observadas atravessam países-chave na Europa Ocidental e Central e chegam a um ponto próximo ao Oriente Médio. De acordo com o que relata esse movimento coordenado, segundo os analistas, há uma magnitude importante nesse deslocamento que não parece ser uma rotina. Parece que isso é algo iminente, algo que está em desenvolvimento. Não houve confirmação oficial detalhada do Pentágono sobre o objetivo. Sabemos que não há nada oficial, só existe basicamente a informação do Flyradar e desse tipo de sites que mostram que algo está acontecendo. E, bom, no entanto, os Estados Unidos costumam mobilizar recursos com antecedência se houver previsão de conflitos, algo que já havia sido anunciado, previsto no Washington Post, no Wall Street Journal. Hoje foi alertado que existem possibilidades de que sejam feitos novos ataques contra Teherã por parte dos Estados Unidos. É que, de acordo com o que relatam, já estariam sendo tomadas as decisões sobre os próximos alvos para atacar, caso o conflito volte a se intensificar nas redes sociais. Também tem comentado, vocês sabem, várias coisas sobre movimentos que estão sendo observados em certas partes da Europa e que aqui também estão acompanhando para saber o que está acontecendo. É muita especulação. Eu fico com esse dado que me parece talvez mais certeiro, no sentido de que pelo menos você sabe que o movimento está acontecendo. Pode ser. Um blefe pode ser só mais uma demonstração de força, como para avisar do que está por vir. Ou pode não ser. Quer dizer, na guerra e no amor dizem que vale tudo. Bom, nesse assunto muitas vezes são movimentos justamente para mostrar força, para mostrar poder ou dizer, é isso que está por vir. Também pode ser isso, mas dessa vez, veja bem, eu não acredito. Porque se tem uma coisa que o Irã já mostrou, é que não se intimida com esse tipo de movimento. Não surpreende eles, vamos dizer assim, porque eles também já conhecem, estão vendo e estão observando como esses movimentos têm acontecido. Então eu sinto que, na verdade, os Estados Unidos estão fazendo esse movimento porque realmente estão se preparando para outras operações militares. É caríssimo o que está acontecendo. Já foram gastos 280 bilhões de dólares. Foram perdidos 24 MQ-9. Ou seja, vamos lá, houve até perdas de F-15. Podemos falar de muitas perdas, digamos, sem contar o lado humano, que é o mais difícil. Ou seja, as perdas humanas de ambos os lados também são enormes, principalmente quando pensamos nos civis. Mas também os militares, no fim das contas, também são pessoas. Também sofrem, também têm suas famílias, e é uma situação muito difícil. Não, evidentemente, o regime é terrível como é, a guerra é terrível como é, e os Estados Unidos também atacaram, mas sem que a tenham atacado, como suposta prevenção. Todas essas coisas estão fazendo com que a guerra fique complicada demais. E diante desses movimentos, o que parece é que esse conflito vai se estender. E já estamos vendo isso nas reações dos mercados,
em que não só não cai, como já há indícios de que não só, bom, a recessão já está aí. A recessão já chegou, pois não há crescimento, essa é a situação. Se isso vai se estender, porque se estender, aí sim podem começar a colapsar grandes empresas que podem colapsar, e quando grandes empresas colapsarem, não é só a questão de perder o emprego nessas grandes empresas, mas muitas vezes essas empresas geram muito emprego de forma indireta em nível global. Não, as pessoas nem imaginam. Parece possível que uma empresa quebrou, depois outra também, e assim por diante. Para mim, o efeito não é esse. É como dizem, alguém espirra na China e aqui pega tifoide. Não, não, não. Pneumonia? Pneumonia em outra parte do mundo. Não esse. Então vamos lá, porque é muito fácil que tudo isso se espalhe, não em relação a um problema financeiro. E por isso mesmo agora vamos conversar um pouco mais sobre o que a China está fazendo, porque a China está fazendo suas próprias jogadas. Esse sim está jogando xadrez em 3 dimensões. Está jogando xadrez em 3 dimensões, porque a tendência da China é esperar que as circunstâncias se apresentem. Também dá um empurrãozinho, mas é isso. Mas digamos que quando as circunstâncias estiverem a favor, quando os ventos estiverem a favor, aí eles agem. E essa operação meio na marra que faz, ou bem na marra, diriam muitos de Donald Trump, mostra que para Donald Trump isso não era um jogo de estratégia. Para Donald Trump era mais um jogo de esconder os outros problemas, tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas não era uma necessidade absoluta. Ou seja, é isso que até mesmo os republicanos estão criticando nele. Não era uma necessidade absoluta. As guerras só são travadas quando existe uma necessidade absoluta. É que isso já tinha sido comentado pela própria inteligência, a mesma. O próprio. Sim, que não. O próprio Trump criticava atitudes como as de George Bush Jr. contra o Iraque, questionando as armas de destruição em massa. E ou seja, vamos lá, ele tinha sido crítico desse tipo de coisa. E agora acontece que ele faz isso e de uma maneira ainda mais, vamos dizer, injustificada. Insisto, o regime dos iranianos é terrível, tem muitas coisas muito duras, mas há coisas que podem ser resolvidas, com inteligência e não com guerras. Porque as guerras implicam justamente isso, como você sai delas depois é questão de inteligência. Olha, falhou. Bom, foi o clássico, não fui eu, não soube quem foi. Quer dizer, vamos lá, essa é a mais comum, mas uma guerra já com os militares ali, tudo isso. Então, não é só a vida das pessoas que você põe em risco, mas também está em jogo o orgulho de um país. Já vão te ver como, então, aquele que perdeu uma guerra que era para durar 2 dias, que se complicou e virou 1 mês, e eu tive que recuar. E se você entra nela, aí é ainda pior, né? Pode acontecer como com Vladimir Putin, que está há 4 anos em guerra sem saber o que fazer. É complicado. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, ele aproveitou isso para sua economia. Algo difícil para os Estados Unidos fazerem. Não, sim. Sim, essa parte é mais complicada. Agora vamos para outros assuntos, porque, como dissemos, a China está fazendo seus movimentos, como você disse, de xadrez em 3 dimensões. Aparentemente, pelo menos é isso que estão tentando por aí, e daqui a pouco veremos como está o Nikkei, como está a China e como esses países estão reagindo aos mercados. Porque nem tudo é petróleo. Obviamente não vamos entrar em detalhes. Bom, a China age silenciosamente e aproveitou nossa falta de atenção no resto do mundo. Estamos todos tão concentrados no Oriente Médio que ela conseguiu estabelecer uma base militar fundamental para os movimentos do país. Segundo relatos, Pequim consolidou uma nova posição estratégica no Mar do Sul da China, uma área muito disputada. Ela transformou esses recifes, que basicamente eram apenas pedras ali, e os tornou uma ilha artificial com capacidade militar chinesa no Mar do Sul da China, onde fica o Vietnã, a essa ilha artificial e, bom, a China aproveitou o momento, criou esse local, uma nova posição onde já teria mais de 50 instalações. Nossa, além de uma pista de pouso de aproximadamente 2,7 km suficiente para operar aviões militares, já se posicionou no tabuleiro. Mas essa ilha já existia, ou seja, já estava lá.
O interessante é que estão ampliando ela, ou seja, essa ilha, bom, já falamos dela várias vezes. A questão é que ela está sendo ampliada, como você disse, está se movendo no Mar do Sul da China, e não só está se movendo, mas agora. Para os aviões e helicópteros da Guarda Costeira das Filipinas, que estão ali perto e que claramente pertencem a eles, aliás, quando agora os helicópteros da Guarda passam, lançam sinalizadores contra eles. Mesmo assim, não vai derrubá-los. Seria difícil derrubá-los, mas isso os coloca em perigo. Se o sinalizador cair no helicóptero, pode causar incêndio e exigir pouso de emergência. Caso contrário, você pode se queimar. Sabemos que não é algo certo de se fazer, mas obviamente ficar jogando sinalizadores nos helicópteros. Neste caso, no caso da região da China, do Mar do Sul da China, já faz tempo que eles vêm conquistando ilhas, ilhotas, algumas que pareciam esquecidas, e de repente eles chegam, reforçam a área e instalam detectores desses 3 tipos para detectar mísseis. E isso não é... Ou sistemas. Sistemas de radar colocam mísseis, colocam dessa vez até uma pista. Não uma pista qualquer. Me parece que tem 3 quilômetros. Ou seja, não é qualquer coisa. E bom, no final das contas é a disputa que existe nessa região. É pelo seguinte motivo. Porque nessa região passam mais ou menos entre 80 e 90, por exemplo. Uma grande porcentagem dos cabos de internet do mundo. Ou passa uma grande quantidade de cabos submarinos, por onde circula grande parte da internet que todos nós usamos. Ou seja, isso passa por aqui. Mas além disso, essa região tem petróleo, tem muitos, digamos, interesses, inclusive, relacionados à pesca, etc. Aqui costumam andar os pescadores das Filipinas. Agora eles têm que ficar fugindo dos militares da China nessa região e a Guarda Costeira precisa ir defendê-los. A confusão sobre as intenções da China, e é isso que eles reclamam. O Vietnã, mas também é do que reclama a Malásia, é do que reclama as Filipinas e os países da região. O que eles reclamam é basicamente que a China diz: isso aqui é meu. Olha, corta por aqui, corta o mapa, toda essa parte, eles dizem, a China está aqui em cima. A China também tem direito à sua zona, à sua área. Assim, as Filipinas têm direito a 200 quilômetros mar adentro. Da mesma forma, o Vietnã. Mas, se você inventa que aqui tem ilhas, começa a ganhar espaço sobre tudo isso, e esse é o problema atual. Mas só quando há guerras, quando eles estão distraídos. Bom, antes de começar a guerra, me chamou muito a atenção o que os Estados Unidos diziam. Olhem, a inteligência dos Estados Unidos diz que a China não tem intenção de tomar Taiwan até 2027 ou talvez mais tarde. Não vai fazer nada. Para mim, foi como se esse fosse o aviso. Ou seja, se vai acontecer, é porque estão dizendo que não. Isso me faz pensar se eles estão distraídos ou o que está acontecendo, já que há muitos movimentos em frente a Taiwan. Eles estão constantemente cercando, constantemente dizendo que é inevitável que vão tomar Taiwan. Ou seja, isso é algo que é a posição deles. Acabou e não há como negociar isso. Então, bom, talvez seja só parte da retórica deles. O que você quiser, mas é algo que não podemos descartar ainda mais agora, porque, olha, Taiwan não é tomada por uma razão simples e clara. Eles produzem 90% dos chips avançados do planeta. E, sem isso, a economia cai, não só da China, mas do mundo inteiro, principalmente das potências, que são as que mais dependem desses chips avançados. Então, obviamente a China não quer que a culpa caia sobre eles caso a economia colapse. Mas se a economia colapsar por outro motivo, seja o Irã ou qualquer outro, se colapsar por outro motivo, então, de uma vez, quer dizer, poderia muito bem fazer isso. Sim, porque se houver o ataque, quer dizer, a China também ficaria sem chips, né? Basicamente. E além disso, é bom lembrar que Taiwan, as fábricas que produzem esses chips, os mais importantes, têm um modo de autodestruição. Ou seja, seria bem complicado recuperar isso rapidamente. Segundo dizem, eles mesmos já publicaram que tem um modo de autodestruição para que nada das fábricas de chips avançados possa ser operado e que isso seria transferido para outra região. Eles não querem se mudar porque essa é basicamente a defesa deles, é serem inovadores. Basicamente, esse não é o ponto. Mas enfim,
vamos para outros assuntos também importantes. Bom, os outros assuntos também importantes, rapidamente. Como está, já que estamos na Ásia, né? Como está reagindo? Como os mercados abrem na Ásia? Porque existe essa especulação ou essa ideia de que pode haver muito nervosismo amanhã, segunda-feira. Olhem, pois é, embora seja verdade que o Brent está elevado, está acima dos $100, pelo menos o Nikkei hoje não amanheceu em queda livre, como talvez poderíamos ter pensado, né? Ou seja, está se mantendo. Para cima, olha, na verdade, até subindo, embora tenha tido um gap negativo, porque realmente na sexta-feira, vejam, aqui está a sexta-feira, fechou aqui em cima. Hoje abriu um pouco abaixo, mas só um pouquinho. O gap é negativo, mas não é muito e vai subir. Então, bom, o Nikkei do Japão não está tão mal. Como está indo esse? Como se chama a Coreia? Coreia do Sul. Desculpa, deixa eu adicionar aqui. Coreia do Sul é isso. Esta é a sexta-feira. Este é o dia de hoje, segunda-feira. Sim, amanheceu. Um pouco mais para baixo para ser exato. Não, este é onde fechou. Isso não está agora. Quer dizer, não está, também não está bom, mas não é uma queda livre. Ou seja, é uma queda de 1,7%, mas já está se recuperando. Então, tirando as primeiras horas, digamos, de mercados abertos. Então, é uma queda de qualquer forma que ninguém deseja. Mas vejam de onde vem. Vem de andar por aqui. Então isso. Seguir nessa linha, nessa área, não está tão ruim assim. Agora, se mais tarde, à tarde, fechar por aqui ou por aqui, aí sim, cuidado, alerta vermelha e China. Como está a bolsa de Xangai? Olha, está mais ou menos igual. As três bolsas se movem de forma parecida, o que é normal. Só Hong Kong, em uma ocasião, disparou sozinha. Se for uma queda assim, está mais feio, é assim, é uma queda enorme. Vamos ver, a queda é de cerca de 2% mais ou menos, o que não é pouca coisa para a economia de Hong Kong. A Ásia quase sempre nos mostra o que vai acontecer, como abriu a Europa, como vai abrir a América, etc. Isso normalmente é como um aviso, né? Principalmente quando é muito grave, negativo. É preocupante quando é grave ou, digamos, uma queda de 1 ou 2%, que de qualquer forma é forte, mas não é grave. Então, talvez não gere tanto efeito. Vamos ver, vamos aguardar, porque pode ser que amanhã o S&P 500 nos surpreenda negativamente. Quem sabe? Ou seja, é preciso lembrar que o S&P 500 nos últimos dias começou a subir e subir e subir e subir. Ou seja, não foi mal para ele. Ou seja, o SP 500, olhem, este é o S&P 500 dos últimos que me dão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A semana inteira passada subiu. Vamos começar daqui. Vamos medir rapidamente daqui até mais ou menos aqui. Ou seja, nos últimos 7 dias subiu cerca de 5%. Então por quê? Porque aqui foi quando já começaram a falar sobre a negociação e isso e aquilo. Então começou a subir, começou a subir, começou a subir isso. As 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece, não vamos ver mais. Na Indonésia foi relatado que o dólar disparou para um nível histórico. É preciso lembrar que a Indonésia já está passando por dificuldades, assim como vários países do Pacífico. A questão do petróleo está afetando muito eles. Bom, é assim que estão as coisas no mercado. Estamos falando um pouco sobre como as coisas vão começar, né? Mas enfim, vamos para outros assuntos. Vamos aos comentários enquanto vamos analisando para ver se há outra reação. Vamos comentando algumas reações. Vejam só, no caso do Irã, Mohamed Bagrel, um dos que participou das negociações hoje, mandou um recado para os Estados Unidos dizendo que em breve eles vão sentir saudade ao ver a rede, ao lembrar da gasolina, em 4 ou 5 horas. Ou seja, ele prevê isso. Bom, eles já alertam que o petróleo vai disparar nos Estados Unidos e, pois bem, já começam com essas ameaças. Aliás, amanhã, caso estivessem curiosos, amanhã às 7 da noite chegam aos Estados Unidos o rei e a rainha do Reino Unido. E, bom, eles vão passar a noite lá e no dia seguinte já terão atividades com o Sr. Trump, que, aliás, está super animada. Sim, ele adora essas reuniões. Ele adora tomar chá com o rei. Sim. Assim o dedinho. Não, ele adora toda essa coisa.
Quer dizer, mas o interessante vai ser a mensagem que o rei vai trazer por aí. Porque vai ser uma mensagem, obviamente conversada com o primeiro-ministro. Ele também fará um discurso no Congresso. Esse vai ser o principal. Esse é o principal. Precisamos prestar atenção para entender a mensagem dele. Sim, principalmente porque representaria um momento na história. Representaria o que provavelmente ele acordou com Starmer. Ou seja, basicamente seria a mensagem que o Reino Unido está transmitindo. E também, com certeza, de diplomacia. Não, eu imagino. Não dizem que fizeram, só falam dos fatos. Não existe isso, diz. Como está, Raul? Muito boa noite. É a minha praia, diz Panterita. Como estava, Panterita? Boa noite à comunidade. Falam de churrasco, comentam por aí. Dizem que o Irã defende terroristas, diz Raul. Como está, Raul? Boa noite. Saudações à comunidade. E vejam, o complicado aqui é que muitas vezes as pessoas querem ver as coisas de um certo jeito, principalmente algumas pessoas. Sempre querem ver como um melodrama, como uma novela de mocinhos e vilões. E aqui, infelizmente, tem muita gente que já passou por coisas terríveis. Não só isso, os próprios jovens que protestavam lá no Irã, mas também é preciso lembrar o efeito que isso vai ter nos países do Golfo, por causa dos ataques do Irã, porque agora estamos falando de um êxodo. Ainda não foi calculado corretamente, mas fala-se de um êxodo que começou, embora isso possa ser um êxodo completo. De milhões de pessoas que vivem no Golfo, mas que agora estão, pelo menos, já pensando em qual será o seu próximo passo. Se voltam para seus países, se mudam de país. Mas estão pensando em sair, porque não há expectativa do que vai acontecer. Vai haver trabalho, por exemplo, na área de turismo. Aí, por exemplo, tem muita gente que foi morar no Oriente Médio para dar aulas, por exemplo, de inglês. Sim, porque muita gente quer falar inglês. Bom, então muitos professores e professoras já estão pensando no que vão fazer, porque, primeiro, não se sentem seguros e, segundo, nem sabem se vão ter trabalho. Mas isso multiplica por um monte de áreas em que agora não sabem se isso realmente vai ser só umas férias, como dizem por aí, de 2 meses ou algo assim. Muitas pessoas vivem de vender apartamentos comuns. Se perceber que o mercado não está vendendo, é preciso sair dali. Sim, é inevitável, mas até mesmo muita gente, carpinteiros, eletricistas, pedreiros, ou seja, muita gente da construção, que são justamente os que fazem esses lugares de luxo, a maioria são estrangeiros. Seja de Bangladesh, da Índia, de 1000 lugares, E todos eles já com anos trabalhando lá, ou seja, já construíram parte da vida deles lá. E ganham bem ou o que você quiser, mas estão lá. Muitas vezes estão lá por necessidade, não por escolha, pois faltam empregos em seus locais e essa é uma grande oportunidade para eles. Mas se essa oportunidade acabar, fazer o quê? E você está falando que a maioria dos habitantes de Dubai, por exemplo, é estrangeira. Sim, então. São tipo uns 70%, é uma coisa absurda. Uma coisa exagerada. Se houver guerra, quem lutará? Eles praticamente não têm cidadãos. Exatamente, não. E bem, como está fechando a semana para vocês? O que vocês esperam? Qual é a expectativa para esta segunda-feira, 13 de abril? Já estamos vendo, já está indo embora metade do mês. Uma guerra começou no último dia de fevereiro. E embora agora estejamos com um cessar-fogo, um cessar-fogo meio frágil ou bastante frágil, pelo menos se abre um pouco a esperança de que eles possam conversar. Ou seja, por que digo isso? Está vendo? Fazendo isso a partir de uma perspectiva muito otimista, tentando encontrar as partes otimistas. É a primeira vez que eles conversam, pelo menos oficialmente, de maneira direta, cara a cara. Segundo os relatos, desde 79, ou seja, não havia diálogo direto antes, agora há. Isso para muitos talvez não signifique nada. Sim, tem muito significado do ponto de vista diplomático que eles se vejam pessoalmente e conversem diretamente, e que pelo menos tenta, porque, veja, apesar de o presidente do Congresso do Irã ter sido muito duro em seus comentários, eu vi novamente mais pessoas que lançaram uma mensagem um pouco menos agressiva, como J.D. Vance, que também não exagerou tanto em seus comentários. Bem, mas o que eu sinto é que o Trump fica impaciente ao ver o Estreito de Hormuz fechado.
Ainda não caiu a ficha para ele sobre essa carta. Trump sempre fala de cartas e diz que os iranianos não têm cartas. Os ucranianos não têm cartas. Trump também dizia isso por aí. Pois não tem cartas, talvez tenham outras cartas, mas a Ucrânia continua lá e continua fazendo os russos recuarem em muitas áreas. Também colocou em xeque as refinarias russas dentro da Rússia, entre muitas outras coisas. Ele diz, bom, não sei se tem cartas ou não, talvez não tenha, mas os fatos mostram outra coisa. O mesmo acontece com A. Nesse caso, talvez ele não queira ver a questão de Hormuz ou esse é o estilo de comunicação dele. Talvez ele só finja que não vê. Mas ele sabe muito bem que eles têm algumas... Eu acho que ele realmente sabe, só que ele gosta de se comunicar desse jeito. Ou seja, ele tem cartas e tem uma. Acima de tudo, que é a mais importante de todas, que é a geografia, ou seja, a geografia está desse lado, nesse ponto, a favor do Irã. Muito fácil. Ou seja, os mesmos. Sim. Em outras circunstâncias, os países árabes teriam feito o que fosse para atacar o Irã. Por que não estão fazendo isso? Porque atacar o Irã é muito complexo. Toda essa região é cheia de montanhas. Se chegarmos mais perto, é cheio de montanhas. Aqui estamos falando de paredes que não são tão fáceis de atravessar. Não vamos dizer, mas por outro lado, aqui é o oposto. Não há montanhas. Há pouquíssimas montanhas e, na verdade, tudo é muito plano e ainda por cima fica colado à costa. Então, o que é mais fácil do que atacar refinarias que, literalmente, se você acertar, elas explodem sozinhas? Ou seja, você não precisa fazer muito esforço. Sinceramente, não é bem assim. Um grande problema para os russos em refinarias e depósitos de petróleo. E além disso, toda vez que eles são atingidos, os próprios de Valen e os do Catar comentam: veja essa refinaria. Foi atingida e não deve funcionar direito por 3 anos. Já está parada há 4. Esta, não sei quando volta. Ou seja, além disso, vai passar por um longo processo de recuperação, vamos dizer assim, o que também é um problema. Exatamente, na verdade já foi uma equipe da Itália, acho que da Arábia Saudita também, para ver como poderiam ajudar a acelerar esse processo de recuperação das instalações, porque realmente é algo complexo e além disso tudo é muito demorado. Diz Kuban, se o México tivesse um Trump, eu teria acabado com os narcotraficantes. Não, amigo, não é assim. Não sei de onde você é, imagino que seja de Cuba. Claramente você não conhece esse assunto, mas olha, para começar então, ele teria acabado com os narcotraficantes dos Estados Unidos, que estão assim, olha, assim. Na verdade, agora um dos principais narcotraficantes do México hoje é dos Estados Unidos, por sinal. Então, só para deixar claro que eles já têm um monte e que não conseguem pegá-los. Não param eles e continuam lá fazendo o que querem. Onde você acha que o dinheiro é lavado? Você acha mesmo que é aqui no México? Não, é o sistema financeiro dos Estados Unidos e os bancos de lá e da Europa. É evidente, digo, é por falta de conhecimento, mas te mando um grande abraço. Cara, bom, se fosse assim, esse não, zero capacidade desse personagem aí. Ele diz, só imagina os Estados Unidos com hiperinflação. O efeito mundial teria que não. Seria uma coisa de louco, não. E essa palavra, de verdade, os políticos evitam falar dela. Não, eles nem gostam de ouvir falar dessa palavra. A palavra hiperinflação eles têm muito medo desse assunto. Saudações para Davi e para nós também. Diz que o Irã ainda mantém os mísseis balísticos e também drones para sua produção. A única coisa é que a Ucrânia tem vários tipos de drones e seu sistema nacional como o Flamingo. Saudações. Saudações, você pensa. Essa ideia maluca não serve. Por que eu apoiaria isso? Quem apoiaria essa besteira? Ou seja, se não serviu é o clássico. Não é só uma coisa ou outra, preto ou branco. As coisas não são assim, amigo. Esse não vamos conversar de forma séria. Te mando um grande abraço. Diz isso sim, que se for um benefício, não fazem nada como acontece com eles. Ei, exato. Bem. O que nos contaram lá da Venezuela, amigos venezuelanos, isso é impressionante. Dizem que o que vem por dentro é que ele está se posicionando. Ele sim, basicamente, para ficar. Ou seja, ela está apostando em ser a próxima Maduro e ficar o máximo possível. Hoje começaram assim, falando um pouco sobre se a seleção, a clássica, vai jogar, sobre as eleições, se vai ter ou não, se vai ser amanhã ou não, quando forem. Vão roubar as eleições e assim vão continuar aí por séculos e séculos. Isso é impressionante.
Henry, como você tem estado? Olá, me surpreende alguns lunáticos opinando besteiras. Muito obrigado, Henry. Muito obrigado. E como você tem estado? Obrigado também pelos seus comentários, por terem me mandado informações e tudo mais, eu agradeço. Ela diz: sempre fiquei com essa dúvida, porque essas pessoas não sofrem nenhuma consequência, não entendo quem, quais pessoas, as pessoas que lavam dinheiro, ou seja, todos os casos nos Estados Unidos. Não, o pessoal do colarinho branco não é incomodado essa história, ou seja, os criminosos de colarinho branco não são tocados, a não ser que seja algo muito escandaloso, muito, muito grande. Então eles vão e pegam só um, não pegam toda a rede e a rede continua funcionando. Mas tem que ser algo assim exageradamente escandaloso, como esse caso do cripto, você lembra? Não. Não, você sabe de quem estou falando, que foi para a ilha, que foi morar em uma ilha. Bankman? Isso, esse não é o Sun? Bem, Bankman, esse cara, você diz, roubou bilhões de dólares e agora há pouco já estavam perdoando ele. Você diz, como isso é possível? Eles perdoaram ele, não foi? Ao Bankman, bem, não fizeram absolutamente nada com ele. Quer dizer, vamos lá, e são justamente esses operadores que movimentam tudo. E aí o dinheirinho vai por aqui e por ali. Quer dizer, não tem, e é aí que isso é o que dá vida aos grupos do narcotráfico no mundo em geral. Isso, com o que compram armas, com dinheiro. Como financiam e de onde vem esse dinheiro? Ele circula pelos sistemas financeiros. Então, a solução, sim, se sabe qual é, existe a solução. O problema é que não se faz ou não se coloca a solução em prática. E é disso que estamos falando. Aí estamos falando de governos, de instituições, de... Vamos lá. Ou seja, um exemplo é o Haiti. Ou seja, o Haiti. Todo mundo sabe qual é o problema. Todo mundo sabe quem é o problema. Não há dúvida, ou seja, não há dúvida de que é esse. Essas gangues estão aí, mas ninguém enfrenta, ou seja, ninguém enfrenta. Com firmeza de dizer, vamos lá, vamos primeiro tomar uma atitude. Ou seja, vamos poder chegar a um acordo com você, sim ou não. Não? Bom, então o próximo passo, vocês já sabem qual é, que é fazer uma operação, libertar o povo, porque o povo está aí. Pois aí, no meio do nada, na verdade, em um vazio bem estranho, em um limbo em que, sinceramente, ninguém se importa. Nem a ONU, nem os Estados Unidos, nem a Europa, ninguém. Todo mundo opina, todo mundo fala que, ou seja, me refiro aos que têm poder, mas na verdade não se faz nada. Ou seja, não se age, não se vai além. A questão das armas, outro tema importante, também afeta o México e vem dos Estados Unidos. E no Brasil, faz uns 2 dias, apreenderam 1.100 armas que vinham dos Estados Unidos. Como é possível que cheguem até o Brasil, que fica do outro lado, e até lá chegue o armamento? Como é possível que deixem passar? Exatamente, né? E bom, a questão aqui é essa, que não dá para ficar esperando que a solução venha de um país estrangeiro. Os países têm que fazer a sua parte, porque senão isso não vai funcionar. E bom, eu realmente acho que a gente precisa melhorar a conversa aqui, porque olha, por exemplo, vocês aqui, melhor tchau, sinceramente, deixem comentários, tchau, não vale... Quer dizer, é preciso ser sério na hora da conversa, porque senão, então, se perde a conversa, se perde o prazer da conversa, do bate-papo. Não é por aí, te mando um abraço, Cristóbal, mas não é por aí, né? Então mando um abraço para você, Martim, Raul, como você tem estado? Um grande abraço. Diz que no Brasil é preciso mudar de governo, diz Mariano Sejas Mariano. O problema é que não há opções. Quer dizer, esse é o problema aí, né? Saudações, Mariano, tudo bem, Dieguito? Como você tem estado? Saudações. Saudações para José Prado, ele diz. Eu ia para os 63, mas me sinto com 40. Isso é ótimo. Essa é a atitude. Parabéns, saudações de aniversário. O 0, o 5, sim, o 5, janeiro, fevereiro, março, abril, sim, o 5 chegou ao 7, ou seja, bom, ótimo, aniversário está atrasado, saudações. Também Ruben Williams diz que tudo está em alta, os mercados diz saudações, muito bom. Ruben, como você tem passado? Sobre o petróleo. Sim. Sim, diz Pepe, a Corina tem que entrar antes de novembro, já que o Trump já não vai ter tanta força, suas ações já juntas. Trump será presidente da Venezuela, digo eu. É isso, saudações, papai da Nueva. Vamos ver o que acontecem, mas no caso de, por exemplo, vamos ver Venezuela, eu acho que também vai exigir muita paciência, né? Isso, e assim, vários problemas que existem por aí, né? Ou seja, não faz sentido agora querer acelerar
da Venezuela, eu acho que as pessoas também sabem disso, né? Ou seja, as pessoas não esquecem quem são os que estão agora no poder, né? Mas também eu imagino que existe um cansaço, né? Sim, outro dia ficou claro com os protestos onde as pessoas pareciam irritadas e sem medo da polícia. Sim, não, de jeito nenhum. Diz, saudações, diz que o presidente Salvador conseguiu lidar com as gangues de criminosos. É um país bem pequeno. Raul, é pequeno sim, e que bom que conseguiu, né? Sim, que bom. Nesse sentido. Diz, o bom de um programa é poder opinar livremente, se te incomoda, se vira, não me importo. A estupidez é acreditar ter razão sobre algo tão variável, nada é certo, diz Martim. Grande abraço, Martim, como você está? Muito obrigado pelo comentário e exato, muito bem colocado, hein? Ele diz, o ruim é que no Brasil a outra opção é Bolsonaro, que diz, e para isso melhor na dota, exato, por causa disso. Totalmente. Ele diz saudações. Saudações, diz Rubem Villain, às forças policiais nigerianas que não eram da Nigéria, não eram de onde são os corredores, como se chamam? Quênia, eram do Quênia, pelo que eu sei. Foram enviados ao Haiti, mas saíram por falta de garantia. Se não me engano, perderam muitos militares, não conseguiram, a situação continua igual. E mesmo assim, esses soldados quenianos eram especialistas, já tinham estado em outras zonas de guerra lá na África, enviados pela própria ONU, ou seja, eles sabiam como operar em guerras urbanas e não conseguiram, né? Então, alguns voltaram, infelizmente. É que lá também é muito complicado. Esses grupos, porque são vários, agora o líder mais visível é esse, Charicer, como se chama. Sim, Barbecue Charicer. Olha, tentaram pegar ele com drones. E não conseguiram, não. Não. São esses personagens que são bem perigosos porque conseguem unir grupos diferentes, ou seja, conseguem unir no caos, e isso é bem complicado. E que são, vamos dizer, não são selvagens, são ultra selvagens, é um nível de loucura, né? Esse tremendo pergunta Pepe, em que mês vai chegar a recessão? Diz Olga. Tomara que nunca. Pois tomara que nunca, ou seja, se houver um período longo sem crescimento em uma região, em um país... Porque dizem que é um trimestre e outros dizem outra coisa. Exato. Quer dizer, há países que dizem não, se em 2 trimestres ou em 3 trimestres, ou seja, varia, então é preciso ver como cada país considera isso. Mas o que se vê é que se isso continuar assim, não haveria crescimento, mas só até o final do ano. Ou seja, não é para se considerar uma recessão. Agora, o problema é quando já não é uma recessão. O problema não é esse, mas sim quando acontece de repente algo que seja mais como um choque. Ou seja, como o que aconteceu em 2008. Agora, em 2008, não sei se aconteceu o mesmo em outras partes da América Latina, mas foi uma crise que afetou muito um setor em específico, que é o setor imobiliário. E digamos que essa parte também, sim, chamou a atenção que não gerou o efeito que se esperava em outros países, né? Olá, como você tem estado? Isa e Barra, muito obrigado pelo superchat. Diz Robert Fry. O México é um estado falido, diz Robert Fry, pois essa é a narrativa de Trump. Talvez, se você acredita nessa narrativa, então isso é para você, certo? Mas também é falar a partir do total desconhecimento, não é? Basicamente é isso, né? Te mando um abraço. Saudações, Francisco Arce, que afirma: El Salvador tem cerca de 21 mil quilômetros quadrados, um tamanho parecido com o do estado de Hidalgo, no México. Saudações, imagina só, né? Controlar isso é fácil, não é? Evidentemente, né? Não é como controlar, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que, imaginem o problema de insegurança que eles têm nos Estados Unidos, é pesado, ou o que tem na Colômbia, ou o que tem na Venezuela, quer dizer, vamos lá, no Brasil também, aliás, né? Que está complicado também. Então, por quê? Imagina como é o Brasil, um país enorme, cheio também de diferentes tipos, grupos, etc. Não é um problema assim tão simples. Controlar um país pequeno, com uma costa de um lado, outra costa do outro lado, assim, é relativamente fácil de conseguir. Agora, isso não se conseguia por uma razão simples. Não havia um Estado que quisesse atuar, e esse é o problema muitas vezes aqui no México, né? Que não houve vontade de agir. Ou seja, agora está se vendo outra coisa diferente. Mas eu não sei, não está claro para mim se é por pressão dos Estados Unidos ou porque realmente a presidenta mexicana disse não, pois tem que ser assim. Mas
Vamos lá, o próprio Marco Rubio reconheceu que o país que mais colabora na questão do tráfico é o México, do mundo. Isso dito por Marco Rubio, mostramos o vídeo aqui. Ou seja, vamos lá, nesse sentido, por isso há muito desconhecimento ao opinar repentinamente sobre esse assunto. Pois dizem algo. Uma coisa é querer seguir a narrativa de Trump como se fosse real. Mas até mesmo dentro do próprio governo dele, eles informam com dados concretos e mostram uma realidade totalmente diferente da que Trump diz. Trump fala coisas alucinadas, mas vão lá ver os relatórios, por exemplo, do chefe do Estado-Maior do Pentágono, que geralmente fornece as informações mais precisas e corretas sobre os dados reais da guerra. Porque se você for pelo que diz Trump, aí é uma realidade totalmente diferente. O mesmo na economia, você tem que recorrer a quem? Então, com o Fed, você tem que recorrer ao secretário de Economia, ao secretário de Comércio, etc, etc, né? Ou seja, esse é o ponto. Diz Pepe, se você compra na Amazon, os produtos subiram de 85 para 126. Outros caem porque não vendem, precisam pagar o financiamento, mas ainda as taxas estão baixas. O que acontece se os fretes subirem? Diz, boa pergunta, Martim, ou seja, imagina se, nos disseram hoje lá da Argentina, né? Os preços da gasolina subiram nos Estados Unidos, então, logicamente, isso também está sendo observado. Amanhã. Que vamos fazer um aumento de preços, claro. Porque se sobe tudo. Tudo, basicamente, né? Se o petróleo sobe, então sobe o custo de transportar a comida, de transportar, ou seja, tudo vai subir. Saudações a algo se o preço ficar. Sim, diz Perla, Pepe, você poderia explicar de forma simples o que seria um colapso financeiro se a bolsa caísse de repente? O que aconteceria depois? Vamos falar e praticar sobre isso agora, Perla. Mas antes quero ler este comentário. Em El Salvador é uma paz narco. Diz para não esquecer que negociou com mais criminosos, algo já bastante documentado. Quer dizer, mas... E que não, vamos, eu sinto que não tem nada demais. Se você, primeiro, tem que alcançar a paz, ou seja, se tem que negociar, tem que negociar. Quer dizer, não é negociar para deixarem fazer o que quiserem. De jeito nenhum é dizer... O poder do Estado vai entrar e haverá uma guerra. Vão morrer do seu lado e do meu lado, de todos os lados, não é? Mas você precisa negociar primeiro como as coisas serão feitas daqui em diante. O que ocorre no Japão, ocorre na Nova Zelândia e em várias partes do mundo. Não é que não existam criminosos na China, no Japão, na Coreia, na Nova Zelândia. Isso também está muito documentado, como eles. Bem, eles operam, ou seja, vamos lá, como? E eles têm acordos em que mesmo quando vai haver uma confusão, aliás, quando vai haver reuniões entre os líderes, o governo avisa. Vai ter reunião, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e então o governo já se prepara caso haja algum desequilíbrio, não é? Alguma situação de risco, etc, etc. O mesmo aconteceu na Nova Zelândia, por exemplo. Há um tempo comentamos isso aqui. Como esses grupos de motoqueiros, são os que cuidam do mercado negro, das drogas, ou seja, e são grupos de motoqueiros, assim como em outros anos, bons ainda, né? Mas agora eles são mais do tipo de sair para dar uma volta, né? Mas lá ainda existem grupos que se dedicam ao crime organizado e que usam motos. Mas na reportagem que vimos, mostravam a vida deles. E eles chegam em casa com as motos e tudo. Mas eles têm suas esposas, têm suas filhas nas escolas, enfim, levam uma vida normal. E depois saem com as motos para fazer suas operações. Vamos dizer assim, né? E eles não mexem com ninguém, sabe? Não é como se ficassem incomodando os vizinhos, as pessoas. Não, não, não. Eles têm seus, assim, acordos para que não sejam incomodados e também tentam não ultrapassar certos limites que eles mesmos têm sobre o que pode e o que não pode ser feito. Ou seja, o que quero dizer é que ¿Se hacen acuerdos? ¿El problema? há um descontrole que, passou de todos os limites, né? Ou seja, passou do ponto porque chegaram muitas armas dos Estados Unidos e de outros países, né? Não só dos Estados Unidos, tem armas da Alemanha, tem armas de outros lugares, russas inclusive, ou seja, então realmente tem uma questão aí muito séria, né? E eu converso com amigos da Argentina, por exemplo, quando a coisa ficou feia lá por 2000, que ano era? 10 por aí, mais ou menos. Uns saúde, uns... Bom, só que os amigos eram os proprietários, né? Aqueles que alugavam uma casa, um apartamento pra gente na Argentina, você lembra? Ah, sim.
Eles alugavam pra gente uma casa de argentinos que já moravam há 20 anos no México. Vendo a insegurança, decidiram: sabe de uma coisa? A insegurança no México está ficando muito feia. Vamos morar na Argentina, né? E eles voltaram para a Argentina, mas em um mês já estavam aqui de novo. Em um mês já estavam aqui. Quando a insegurança no México estava muito feia, insisto, lá por 2010, 2011, por aí, em um mês eles já tinham voltado, porque chegaram lá e tiveram o azar de serem assaltados no primeiro dia. Nunca tinham sido assaltados aqui, ou seja, nunca tinha acontecido nada com eles, mas foram embora, por medo do que viam na mídia, de tudo o que estavam vendo nos meios de comunicação. Foram assaltados na Argentina no primeiro dia, em um mês voltaram, né? E não estou dizendo que na Argentina está pior, não, de jeito nenhum, não estou dizendo isso. O que estou dizendo é que depende de como as coisas acontecem com você, é assim que você vai contar a história, né? Também tem um amigo que foi para a Flórida, já contei isso, ele também foi para a Flórida e aconteceu, nunca tinha sido assaltada no México na vida. Mal chegou à Flórida de férias como turista ao hotel. Na balada, fora da balada, assaltaram ele também, ele e os amigos, com arma e tudo. Insisto, né? Ou seja, o que quero dizer é que nem tudo é o que passa na TV, o que passa na mídia, e o que, também depende muito da história. E onde você se mete também. Também. Ou seja, esse é o lance. Sim, por exemplo, há um vídeo que viralizou há 2 ou 3 semanas de um turista do Reino Unido, não me lembro. Era um típico gringo loiro, alto e gigante. No Japão, e ele estava passeando em uma área que não era turística lá no Japão. E aí se aproximam 2 pessoas, 2 japoneses de regata, super tatuados. Bom, se você conhece um pouco da história do Japão, sabe que eles são mafiosos, porque só eles usam tatuagens assim. E ele pede para eles tirarem uma foto dele, e super gentis, eles o ajeitam, tiram a foto, entregam tudo para ele. Mas você pensa, se eles sabem respeitar a gente, né? Aqui em Tepito, não sei se eu teria coragem de pedir para alguém tirar uma foto. Sim, elas parecem meio malandras, com aquela cara de quem está procurando algo, não sei, eu não sei. Pistola não, mas aqui eles não andam com pistola. Sim, quem sabe nunca andei por essas áreas. Ah, saudações para a Fabiana que diz: boa noite, Pepe, saudações do Chile, por aqui chorando tudo o que perdemos e os que ganharam em tempo recorde, cast. Isso nos leva a uma inflação inventada e daí para a estagflação, diz. E a Fabiana? Saudações, Fabiana, como você tem estado? Ou seja, como você vê as coisas em perspectiva para o futuro? Ou seja, você acha que realmente vai haver uma estagflação? Ou o que você está vendo no dia a dia, né? Ou seja, os preços estão subindo, o que está acontecendo? Ou existe algum tipo de, como é que chamam? De falta na cadeia de suprimentos que tem problemas? Ou seja, qual é o problema do dia a dia, né? Seria mais ou menos essa a pergunta. Agora há pouco a Perla perguntou. Sim. Que como seria, para que fosse considerado crash, né? Estamos falando que nos mercados, se a gente olhar aqui vamos ver no gráfico, e aí a gente pode ir. Vamos ver se eu consigo ir até 2008 para ver o movimento, como foi o SP500, talvez em 2008. Não sei se consigo voltar tanto para ver como fica um crash no gráfico, né? Quer dizer, ou até mesmo, embora não tenha sido considerado um crash, mas quando teve a pandemia, poderia ser, mas vamos ver. Deixa eu ver se ele me deixa ir até 2000, sim, ele deixa. Sim, ele deixa até 2008. 8. Vamos ver como fica. Olha, aqui está, vamos colocar na tela. Aqui não sei se vocês estão percebendo, mas aqui está a queda, certo? Vamos colocar, aí está a queda, isso é um crash. É assim que parece, certo? Reparem como começou em 2007, onde estavam os preços em 2007, e como começaram a cair e cair e cair de 2000. Vamos primeiro ver isso numa perspectiva um pouco mais longa, certo? Em 2007 estavam em $1.562 por ação, vamos dizer, e em 2008, no dia de... Deixa eu ver, espera um momentinho. Em novembro de 2008 tinha caído para uns $700 mais ou menos, ou seja, imaginem a queda. E eu nem estou contando a de 2009 para não me alongar muito. Mas olha, aqui está uma parte do degrau do colapso e aqui está outro. Para ser considerado um crash, seria mais ou menos uns 20%, né? Ou seja,
Uma queda de 20% em um período bem curto de tempo, certo? Sim, rápido, mas foi em apenas um ano. Por isso se diz que foi uma crise gravíssima. A de 2008, que começou em 2007, não começou em 2008, começou em 2007, se agravou em 2008 e em 2009 começou a se recuperar, mas demorou quase até 2013. Foi mais ou menos aí que se chegou aos mesmos níveis da economia de como estava em 2007, ou seja, demoraram anos para recuperar o que foi perdido. Se você investe a muito longo prazo, então você não sentiu isso. Ou seja, supondo que você investiu em 2000, imagina, aqui, olhando o gráfico, você investiu aqui, comprou ações aqui e a partir daqui. Você estava em 2007, novembro de 2007, a partir daqui, só prejuízo. Você vai olhar seus números e eles vão estar no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, e os anos vão passando. Veja, estamos falando que aqui já é 2012 e você ainda está no prejuízo. Aqui está o preço em que você comprou. E aqui está tudo, todos esses anos, você está no prejuízo. A partir de 2013, dispara e dispara, e dispara, e dispara, e dispara, e dispara, e continua, e continua, e continua, e repara que há uma queda. Imagino que essa é a da pandemia. Não, essa não é da pandemia. Essa deve ser da mesma guerra do Irã, mas de junho. Deve ser isso. Não é junho, repara. Essa é em abril. O que aconteceu em abril? Já sei. As tarifas, sim, aí está. Essa é a queda tremenda, isso é. Já chega perto de um crash, repara. Ou seja, quanto se perdeu aí? Ou seja, isso organizado pelo próprio Trump, por sinal, 21%, ou seja, aí poderíamos considerar um crash. Só que, nesse caso, as pessoas sabiam que era uma reação momentânea. Sabe que estou me confundindo com essa linha? Vamos ver, vamos medir de novo. É daqui até o ponto mais baixo, 21%. Sim, olha, eu nem lembrava mais dessa queda, foi muito rápida, né? Quer dizer, a subida foi muito rápida e recuperou imediatamente. Quando sabem o que acontece. Por que não é considerado um crash? Porque ele recuou, travou, lembra? Travou. Em poucos dias já tinha recuperado o mesmo preço e continuou subindo, porque começaram a sair anúncios que eram favoráveis para a economia. Mas e se a gente olhar desde 2000? Ou seja, se você investiu em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 5 anos, e só então começou a ter lucros, se investiu no que é considerado seguro, que é o SP500, se você teve a paciência de esperar mais 5 anos, ou seja, 10 até 2022, aí sim, seu lucro foi enorme, mais de 20 e tantos %, ou seja, subiu de forma impressionante. Mas você tem que esperar, ou seja, tem que aguentar toda a galera que comprou em 2007 e vendeu no prejuízo, vendeu nos 5 anos seguintes. Se esperou a partir do 5º ano para frente, aí já teve lucro, já subiu. Então, se você olhar 2007, não caiu 20% de 2007 para 2008. Agora, há pouco a gente viu uma porcentagem enorme, impressionante. Então, isso seria um problema econômico grave? Quer dizer, agora, alguém passou por algo em 2008, quer dizer, alguém, digo, com certeza teve gente que sim. O que aconteceu com eles? Alguém passou por uma experiência difícil, chegou a perder o emprego por isso? Eu sinto isso porque eu perguntei. Eu sinto que não teve tanto impacto em outros países. Quer dizer, apesar de dizerem que tudo se espalha e que não sei o quê, eu não senti. A não ser que você seja investidor ou que tenha uma casa nos Estados Unidos especificamente e que esteja super endividado e não tenha como pagar. Aí sim te afetou porque aumentaram os preços. Foi todo um efeito cascata por aí. Mas sim, outro dia eu estava vendo um artigo da CNN sobre algo que eles chamam de hipotecas fantasma, que é algo que está acontecendo desde 2008. Houve empresas que emprestaram dinheiro e depois faliram, desapareceram, então a pessoa já não recebia a cobrança, já não tinha onde pagar, e agora elas voltaram. E com os juros, imagina, desde 2008... Juntaram todos os juros e disseram, agora você tem que pagar, porque eles resolveram cobrar. Então tem gente que diz, olha, agora eu vou perder a casa porque aconteceu uma coisa exagerada, mas nunca teve ninguém que me ligasse, nunca teve um lugar onde eu pudesse pagar. Quer dizer, é terrível.
Nos Estados Unidos eles inventam essas coisas, Não sei, você não sabia? disse Dieguinho. Ai, Pepe, há 2 semanas viajei a trabalho para Arkansas e de lá para Chicago. Não, olha, chamar isso de crise é pouco. Note também que as pessoas já estão acostumadas. Ou seja, Como assim crime? Você fala do crime com a risca. no Arkansas são... Onde Chicago, Arkansas e Chicago. Foi Arkansas, Chicago ou Chicago, Arkansas. Ela foi trabalhar em Arkansas e de lá para Chicago. E onde ela viu o problema? Bom, eu não sei, vamos ver o que ela diz, vamos ver. Onde você viu a pedra? Entendo que são 2 lugares, né? Abraço, Ezequiel Cardona, tudo bem? Eu tenho vontade de levar meus filhos para Chicago, para os museus, mas só isso mesmo. É que meu padrasto mora lá. Sim, ele diz pra gente que está ruim, Ele diz pra gente que está bem ruim, sim. mas não sabemos o quanto, é exagero. Exato, mas também digo, é uma pessoa de certa idade. E de repente, talvez sim, Se vai ao centro, vai bem cedo. ele tem a tendência de exagerar um pouco a questão da insegurança e tudo isso. Então, assim, Acreditamos? sim, talvez não, né? Nunca aconteceu nada com ele, mas deve ter coisas que já viu. Nas duas, pra valer pesado. Muito, obrigada, filhinho, pela dica. Obrigado pela informação. E baleias a noite toda, como assim? O que é isso, filhinho? Sobre o que você fala? Conta pra gente como foi isso. Fofoquinha completa, um abraço para Marilena. Como você está, Marilena? Um abraço para seus filhos, Arturo e Daniela, e parabéns a eles pela informação de hoje. O mundo é grande e só alguns presidentes estão prejudicando seus próprios países, muito obrigada, e alguns têm o poder de prejudicar o mundo todo. Isso é o pior. Sim, É isso aí. Saudações pra Marilena lá em Puebla e, claro, um abraço pra Arturo, pra Daniela, evidentemente. Muito obrigado a todos. E bom, é isso mesmo, sim, está complicado. Aliás, um abraço pra Cláudio, não sei se ele está nos ouvindo. Faz tempo que não o vejo por aqui. Um abraço pra Cláudio e para a Estrelinha se estiverem nos assistindo. Dieguito Walter, um grande abraço para Dedé Ezequiel, como você tem estado? Um grande abraço. um abraço para Ítalo, que fez a do Chile, tudo na sua vida. O governo do Cast não pode fazer muito, já que o do Boric roubou tudo, então não há muito o que fazer. Só aguenta. E Fabiana diz: a criminalidade aumentou de forma notória e no Chile também. Ok, a corrupção de altos funcionários? Não vejo solução a não ser o protesto e a manifestação. Vou soltar agora, que fortes saudações. Saudações? Diz o Andy, saudações, como você tem estado? Saudações de New Jersey, como você tem estado, de Andy? Saudações, Andy Quintanilla. Saudações, Quintanilla. Um grande abraço também para Cleo Bases, como você tem estado? Muito bem. Saudações, Cleo. Diz. Cocora diz. Os seus têm muitas coisas, mas não tem cartéis que dominam uma cidade ou estado, como no México ou nos Estados Unidos. Isso nunca permitem e nunca permitirão. Pergunte para Bukele, diz que tem que ir. Mas o que Bukele tem a ver com os Estados Unidos? Olha, Cocora, sim, eles têm cidades que estão cheias de narcotraficantes, cheias de gangues. Isso é a realidade. Isso é o que se sabe, o que está acontecendo, né? E acreditar nisso é não conhecer Detroit, por exemplo, né? Quer dizer, está complicado, né? A própria Chicago, né? O que estão contando pra gente agora, né? Digo, meu padrasto mora em Chicago, né? E ele conta umas coisas terríveis, tiroteios em plena luz do dia, nas ruas. Enfim, situações bem graves, mas é só checar, né? Porque, digo, publicava e está aí a informação de todas essas loucuras, né? Então, se seguirmos por esse caminho, Cocora, eu diria, no México não há tiroteios nas escolas, certo? Mas quantos tem nos Estados Unidos? Aí cada um vai medir conforme vê de fora, né? E vamos, sempre vai haver coisas negativas em outros países, né? Ou seja, essa é uma realidade que de repente não se quer enxergar, né? Então, sejamos autocríticos, sim, acontecem coisas graves no México, assim como acontecem nos Estados Unidos e em outros países, né? Mas eu acho que é diferente, ou que aqui é muito difícil medir isso, te digo, pelo menos aqui onde eu moro, né? Ou seja, estou te falando da minha experiência, do que eu vivo, é algo totalmente tranquilo, de noite, de dia, a qualquer hora, vamos, é assim mesmo, né? Ou seja, a gente vai ao parque, e hoje mesmo passamos o dia inteiro no parque sem nenhum problema, né? As coisas aqui, te falo, deixam entregas da Amazon ou até coisas na rua, ninguém leva, né? Ou seja, fica lá, né? Ou seja, vamos lá, existe essa narrativa trumpista que muita gente acredita, né? É impressionante, diz MTK. Ele diz que é preciso se informar com pessoas que moram lá, que conhecem gente de lá. Ir para Chicago deve ser legal, visitar os museus.
Sim, ou você quis dizer Chicago? Sim, exatamente. Ou seja, eu imagino, penso eu, que talvez as áreas turísticas sejam tranquilas, né? É isso? Mas agora digam vocês que moram em Chicago, contem pra gente como vocês veem a situação. Porque a gente gostaria de levar as crianças aos museus. Nós, Astrio, já fomos aos museus de Chicago. Não a todos, mas a vários dos mais importantes. E é incrível, realmente. Realmente é uma experiência. Ou seja, realmente é uma experiência. Então, digo, se tiverem oportunidade, deem uma passada por lá. Diz Chris. E um comentário. Aqui em Utah já há problemas com gangues, tiroteios, drogas, etc. Em todo lugar, até em bairros muito chiques e caros. Frequentemente desmantelam laboratórios. Aí está o que diz Chris, ou seja, alguém que mora lá e além disso, né, um estado que é muito mais seguro do que, com certeza, a maioria dos outros estados, né? Ou seja, um abraço, Chris, obrigado pela informação. Ele diz: criminalidade existe no mundo todo. Diz Boston, tem uma área chamada Mattapan. E é perigosa, diz Jorge, e é Boston. Que é tipo super chique. Uma cidade assim, tipo, legal, uma cidade universitária, bonita. Sim, sim, exatamente. Não, é que digo, na verdade, todos os lugares têm suas áreas, né? Sim, claro que tem problemas e que, de repente, o que vai sair na mídia? Vai sair que em Michoacán aconteceu não sei o quê, não é igual, e depois isso. Fazem um evento esportivo ou batem um recorde do maior guacamole do mundo, como outro dia. Isso não aparece na mídia internacional. Só mostram as notícias mais terríveis e feias. Sim, tudo realmente aconteceu, né? E claro, já falamos dos desaparecidos do Roberto dos Estados Unidos, né? Você está falando dos desaparecidos do México, também já falamos dos Estados Unidos, dos do México, que sim, já falamos muito sobre isso. Saudações para o papai de novo que conta a piada. Jaimito, por que você chegou tarde? É que um senhor perdeu uma nota A e você ajudou ele a procurar? Não, eu estava pisando nela para que ele fosse embora. Mas ele não ia embora. Ele diz: Mal contador? Mal contador, saudações ao novo papai, muito obrigado pelas suas piadas, pelas suas frases, aliás, sempre ótimas, ele diz. Nem o governo foi comprado, nem pelos cartéis, como você diz no México. Ah, não, então está ótimo, excelente, muito bom. Saudações, diz Boston. Tudo bem? Fresa sem reclamar, sem reclamar, sem reclamar. Buxo sem bolsillar? Saúde. Ótimo. Nome bom, ele diz. Ontem vi um documentário sobre milhares de desaparecidos no México. A corrupção policial e política impede as investigações. Horrível. O tema dos desaparecidos é um tema, insisto, que acontece em muitos lugares e que, infelizmente, há pouca sensibilidade sobre isso, né? Porque, sim, o governo faz vista grossa. Outro dia, a presidenta ficou brava e disse que essas medidas, esses números que a ONU apresentava, a ONU que era mentira, não sei o quê. Bom. E é que, ou seja, você tem que dar garantias, não só para o México, primeiro para o México, né? Mas também tem que dar garantias ao mundo, ou seja, dizer, venham, vamos conversar e investigar juntos, se não tem nada a esconder, não é? Então hoje traga eles para cá. Bom, eles mostraram um vídeo de quando estava AMLO, quando ele estava em campanha, né? Que dizia, vamos chamar a ONU para vir aqui procurar os desaparecidos e tudo mais, ou seja, onde estão? Ou seja, onde está a ONU quer dizer, a ONU deveria estar aqui, digo, se realmente quiser dar certeza. E o problema é quando a gente não quer enxergar o problema, né? Uma coisa é não ver o problema, outra é focar só no resto. Se seguirmos a narrativa do Trump, tudo estaria errado, o que também é falso. Totalmente, mas também não enxergar o problema é não enfrentá-lo. O problema existe, não do jeito que o Trump fala, mas existe um problema grave, né? O que o Trump diz é um exagero, como tudo o que ele faz, ele exagera tudo, absolutamente, ou tudo é absolutamente perfeito, ou tudo está do outro lado. Um dia ele afirma que o México faz o máximo, no outro diz o contrário, ou seja, nenhuma das afirmações é verdadeira. Ou seja, mas realmente existe um problema e ele precisa ser enfrentado de forma clara, não é? Isso é muito, quer dizer, mas tem que começar reconhecendo o problema, certo? Porque se você não reconhece, como vai resolver, não é? Se você nem sequer quer ser atendido, por assim dizer, né? Diz que as desaparições estão relacionadas ao tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Essas desaparições também afetam muita gente, principalmente pessoas muito humildes, né? Que querem levá-los porque, no fim das contas,
não é tão fácil que as pessoas queiram, assim, por vontade própria, se dedicar a esses assuntos. Então, o que acontece às vezes é que levam pessoas à força. E, de vários, um que convenceram eles levam e os outros eles eliminam. Ou também são grupos que brigam entre si e de repente fazem alguns desaparecer. E, bom, é muito complexo, são muitas coisas, né? Muito interessantes, muito intensas, muito terríveis também. Mas que, bem, nos mostra como o tema dos desaparecimentos não é algo que vai simplesmente sumir. Ou seja, esse tema vai continuar aqui. Para começar, porque as mães, as famílias e as organizações estão lá, sempre passando e passando informações sobre como está toda a situação. E os pais também. São super corajosos por estarem lá, né? Diz aqui embaixo, li tudo, diz Gabriel. Como você está, Gabriel? Muito boa saúde também, diz Félix. Mas a primeira é obsoleta ou não? Sim, eu entendo o que você diz, Félix. Você está certo. Tem coisas obsoletas, mas também há o que aproveitar, como tudo, não é só preto no branco. Voltamos ao mesmo ponto. Quer dizer, você tem coisas muito ruins, mas também tem coisas que são necessárias. Por exemplo, a questão da OEA, a questão da OMS que você tem. Há uma necessidade urgente de nos comunicarmos bem quando há problemas com esse vírus ou com doenças. Quer dizer, e tem que haver protocolos que unam um país ao outro quando há problemas, e mesmo assim vão existir falhas, e mesmo assim vão existir problemas. Mas pelo menos tem que haver algo que agora não é perfeito, mas é melhor ter isso do que não ter nada. E no tema dos desaparecimentos, é só dar certeza. Quer dizer, é ver se estou aberto. Que venha a OEA, outros organismos internacionais, e que possamos conversar e explicar o que está acontecendo. É isso, vamos ver, já vimos, já observamos, já conversamos com todas as posições. Já percebemos que este é um problema e que precisamos resolvê-lo. Esse é o ponto, diz Pepe. A ONU manda, Trump manda, diz Gilberto. Como está, Gilberto? Saudações, diz Marcela. Como você tem estado? Saudações, Barry. Como você tem estado? Enormes saudações, diz Pepe. Como o conflito se desenvolve? Assim está escrito. Depois, bem, os dois ursos, China e Rússia, e começam a brigar entre si. Saudações, como você tem estado, Clemente? Muito obrigado por comentar, ONU Gilberto. Saudações também, Off, como você tem estado? É uma noite bonita também para você, como você tem estado? Para ver como estão indo. Peru, Rafael Lopes Aliança, 19,45 e Keiko 17,54 e em terceiro lugar, Jorge Nieto, com 15,21, continuam iguais. Quase igual. Rafael caiu um pouquinho, ele tinha 20. Nos mesmos percentuais. Mas bem, se vão ficar assim tão próximos. O lógico é que, se for assim, agora é voto por voto. O clássico vão ficar certamente, pois continuam em desacordo, vai ter certamente disputas legais. Amigos do Peru, como vocês estão? Ou seja, agora sim, deixem seu comentário aí. Se virem este vídeo depois, eu gostaria muito de saber suas opiniões. Para começar, como vocês veem os candidatos? Eu sei que vocês têm suas preferências por um ou por outro, mas o que acham? Ou seja, como vocês os veem? Seria interessante ver esse assunto. O Peru, apesar da instabilidade política, lhe apresenta um bom crescimento. Bem, é um pouco do que acontece no México, podem falar o que quiserem sobre a insegurança e o que mais você quiser. Mas também é preciso olhar para o crescimento que o país teve. E digo também tem coisas bastante positivas. Acho que quem está aqui ou quem vive nessas áreas, pelo menos onde tem prosperado, também vê muito claramente esse lado, né? Então... Saudações, Panterita. Saudações, Panterita, como você tem estado? Nem tudo é preto e branco, há muito a analisar e aqui fazemos isso com prazer. Agora, acho que precisamos analisar algo. ¿Cuál? Como vai amanhecer o Estreito de Hormuz? Eu acho, pelo que vejo agora, vai amanhecer fechado, para começar, fechado. Duplamente fechado, ficou ainda mais fechado sobre fechado. A partir de agora, que horas são? É amanhã, né? Às 10 da manhã, mas imagina, horário de quê? Já? Horário de quê? Não sei, o outro não explica direito. Acho que você deixou e colocou aí, né? Acho que sim, mas vamos ver. São 8 da manhã, ou seja, em mais 2 horas, em teoria, pelo que entendi, não sei, vai estar fechado. Vamos ver esse... o quê? Saudações para Marcela, Riquelme e Fidel Botelho. Como você está, Marcela? Saudações, como você tem estado?
Muito bom, seria às... Sim, acho que é o horário do leste dos Estados Unidos, então seria às 8 da manhã para nós, certo? Ou seja, seria 8 da manhã no horário do México, horário da Cidade do México, 10 da manhã no horário do leste. Aparentemente é isso, então é isso. Pois é, seria em teoria de manhã para nós, sabe? Ou seja, a próxima transmissão que fizermos, com certeza. Vamos saber como está indo a... Vamos estar vendo como as coisas vão. Se fecharem o Estreito de Hormuz, basicamente o Mar Vermelho vai ser fechado também, ou seja, esse estreito vai ser fechado. Que por sinal, hoje já houve um suposto ataque, um navio, a um cargueiro por parte dos UTIs. Fiquem atentos a esse assunto porque, no final das contas, seria um jogo duplo. Ou seja, fechar o petróleo e fechar, quer dizer, 20% do petróleo mundial mais 20 e tantos por cento do gás, não sei quantos por cento do hélio e do alumínio. Não sei o que, tudo isso, né? Aqui a parte, né? A quinta parte ou 20%, mas da economia mundial passa por aqui, entre o que é a Europa e a Ásia. E não é que a economia vai parar por causa disso. Ou seja, não vai, só que não vão passar por aqui. Vão ter que dar a volta até a África do Sul, por aqui os navios subir ou ir para o norte, vamos dizer, e passar por aqui, pelo Mar Mediterrâneo, ou passar pelo Mar do Norte, por aqui desse lado, ou pelo Canal da Mancha, por aqui, por esse lado. Então, tudo isso eles vão ter que fazer, o que aumenta, digamos, o tempo da cadeia de suprimentos, aumenta entre 10 a 20 dias, depende para qual região vai. Obviamente, entre 10 e 20 dias extras é um custo altíssimo pagar entre 10 e 20 dias a mais. Mais gasolina, mais comida, mais salários para todos os funcionários, mais tempo com o navio em operação. Ou seja, tudo isso tem um custo. Eles estão ali amontoados, presos no estreito. Imagina só. É, Veja, a semana será agitada, como o Mauro diz. Com certeza vocês já sabem, aqui vamos trazer para vocês as últimas novidades nas lives para que não percam nada, muito bom. Desejo um ótimo início de semana a todos. Seguimos conversando. Que vocês estejam muito bem. Mais uma vez, o WhatsApp está aqui para isso. Também estamos no Facebook. Excelentíssimo. Muito bom. Um abraço, fiquem bem, até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por acompanhar a verdade. Isto é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo direto, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima, sim senhor. Vamos fazer a chamada. Pepe ao vivo na